Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e no vídeo de hoje vou apresentar o jogo Passaporte Mundo. Passaporte Mundo é um jogo de perguntas e respostas cooperativo, isso mesmo, ou todos ganham ou todos perdem. Esse jogo foi criado por Rodrigo Rego e foi lançado por uma nova editora chamada Jogo na Mesa, que gentilmente mandou essa cópia do jogo para eu apresentar aqui no vídeo. Mas antes, se você gosta do conteúdo que trago por aqui, que tal tornar-se membro? Com apenas R$ 7,99 por mês, você participa de sorteio de jogos artesanais, tem desconto nas lojas parceiras, pode bater papo com um grupo exclusivo do WhatsApp, entre outras coisas. É só clicar no botão Seja Membro que tem aqui embaixo. Passaporte Mundo é um jogo para 1 a 6 pessoas que dura uns 45 minutos e a idade recomendada é acima de 12 anos. Vamos ver o que vem dentro da caixa? Temos um manual bem simples, mas bem explicadinho. São 64 cartas de perguntas, que é chamada de categoria base. Tem sempre uma pergunta, a quantidade de países que se encaixam na resposta e aqui atrás tem a lista de todos os países. E são 54 cartas de países. Repare que eles têm cores, pois eles são separados em continentes, o que vai facilitar a conferência das respostas. Além disso, temos as cartas de categoria especial, a 0, a 1, a 2, a 3 e essa aqui para o modo mais avançado. Conforme o jogo vai caminhando, vamos colocando novas categorias. Tudo isso está explicadinho aqui nessa carta de referência. São sempre 5 turnos, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui conta os detalhes do que acontece em cada turno. Temos também 8 marcadores de viagem, são com eles que vamos minimizar os nossos erros. 5 marcadores de seguros, quando não estamos muito certos de qual resposta dar. São 7 marcadores de debate, vamos usá-los para discutir sobre os países se encaixam ou não na pergunta. E 5 marcadores de estrela que serão usados apenas no modo avançado, com essa cartinha todos. Vamos ver como tudo isso funciona junto? Eu vou simular aqui um jogo para 2 pessoas, mas de 1 a 6 é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que para um jogador não vamos usar as fichas de debate, pois é difícil debater consigo mesmo. Ou será que não? Começamos deixando os marcadores aqui de lado, as cartas de categorias especiais também, na ordem 0, 1, 2, 3. Embaralhamos todas as perguntas e também as cartas de países. Pegamos essa cartinha de referência e vamos ver com quantas cartas começará cada jogador. Aqui, ó, se for sozinho, 8 cartas, 2 pessoas, 6, 3 ou 4, 5 cartas, 5 ou 6, 4 cartas. Então, aqui na simulação, 6 cartas para cada um. Os jogadores não podem falar quais países pegaram, cada um fica com a sua listinha de países na mão. Vou deixar a carta de referência aqui. Em seguida, nós vamos sempre abrir 3 perguntas. 1, 2, 3. Só um detalhe aqui, se as 3 categorias, as 3 perguntas que a gente revelar tiver essa exclamaçãozinha aqui no cantinho direito, devemos descartar a que tiver a menor quantidade de países e abrimos outra no lugar. Se aparecer 1 ou 2, não tem problema. Vamos ler as perguntas. Há alto risco de tsunami, são 13 países. Aplica a pena de morte, esse dado é relativo a 2023. São exatamente 16 países. E aqui, teve uma mulher presidente ou primeira-ministra até o ano de 2023. São 28 países. Esse númerozinho aqui em cima é só o número da pergunta, 41, a 42 e a 64. Isso não influencia no jogo. Essas são as perguntas. E o que o jogador vai poder usar na primeira rodada? Ele tem disponível 4 aviõezinhos, 3 debates e 1 passaporte. Essas fichinhas vão auxiliar os jogadores durante essa rodada. Decide-se quem começa. Os jogadores devem olhar os países que tem na sua mão. Então, assim, o que é legal, aqui tem o nome do país, tem a bandeira e tem também um mapinha mostrando a localização e o contorno em branquinho aqui do país. Na sua vez, o jogador pode olhar suas cartas e simplesmente colocar um dos países aqui embaixo do que ele acha que está correto. Então, por exemplo, há alto risco de tsunami, Na China, ele acha que é alto risco de tsunami. Ele coloca a carta e compra outra,
ficando sempre com 6 cartas na mão, pois estamos em 2 jogadores. Vez do próximo. Além de colocar uma carta aqui embaixo de cada categoria, o jogador também pode colocar uma carta para debate. Por exemplo, ele acha que Turquia se encaixa aqui, teve uma mulher presidente ou primeira-ministra. Então ele coloca a carta aqui em cima de tudo e usa o debate. Durante o jogo, os jogadores não podem, em hipótese alguma, falar que países têm na mão. Porém, eles podem conversar sobre as coisas sem falar qual o país. No momento do debate, aí sim, sabemos que é da Turquia que estamos debatendo e vamos falar sobre teve uma mulher presidente ou primeira-ministra. Os jogadores discutem e chegam à conclusão, sim, a Turquia pode ser encaixada aqui. A cartinha de debate que foi usada é devolvida para o estoque. O jogador inicialmente pensou na Turquia aqui, mas o que poderia acontecer é de chegarem à conclusão que ela poderia ser encaixada aqui. Ou que ela não pode ser encaixada em lugar nenhum. Neste caso, ela ficaria aqui. Mas decidiu que é aqui, a fichinha vai embora. Jogou, repõe a mão. Volta para esse. O jogador pode colocar carta em qualquer categoria que ele quiser, mas o objetivo dessa rodada e de todas as outras é colocar pelo menos 2 cartas de países embaixo de cada categoria. Assim que isso acontecer, a gente para a rodada. Então esse jogador vai colocar aqui, ó, aplica-se a pena de morte. Cuba, vai colocar Cuba aqui. Compra uma carta e volta para esse. Ele também acha que na Jamaica se aplica a pena de morte. Joga. Compra uma carta. Esse jogador acha que na Coreia do Sul teve uma mulher como primeira-ministra, mas ele não tem muita certeza. Então, ele pega o passaporte e coloca em cima dessa coluna, o que vai anular uma resposta errada se houver nesta coluna. Jogou a carta, compra outra. Vez desse aqui. Ele tem esses países aqui na mão e seria legal ele colocar uma carta aqui para já acabar a rodada. Então, há alto risco de tsunami. Ele vai colocar os Estados Unidos. Compra uma carta. Todas as categorias já estão com 2 cartas, então a rodada se encerra. É hora de conferir. Há alto risco de tsunami. A resposta está aqui atrás. Vamos ver. A China. China, está correto. Estados Unidos, correto. Então aqui não se perdeu nenhum ponto. Vamos ver aqui. Aplica a pena de morte. Os 2 aqui azuis. Cuba e Jamaica, corretíssimo. Recolhemos, não perdemos nenhum ponto. E aqui, teve uma mulher presidente ou primeira-ministra. Turquia, está correto. Coreia do Sul, está correto também. Vamos supor que essa aqui estivesse incorreta. Como temos aqui uma fichinha de seguro, nós não perderíamos ponto. Mas nesse caso, estava correto, usamos a ficha de seguro, perdemos a ficha de seguro. Se aqui eles tivessem errado alguma coisa, perderiam um aviãozinho. Não errou nada, os aviãozinhos continuam aqui. As cartas usadas são colocadas aqui no descarte. Se por acaso as cartas de países acabarem antes do jogo terminar, embaralhamos o nosso descarte e voltamos aqui para este monte de compras. É hora de começar a segunda rodada. Na segunda rodada, os jogadores ganham um aviãozinho a mais, ganham mais um debate e ganham também uma fichinha de seguro. Novamente, vamos abrir 3 cartas, mas agora vamos usar o 0. Estamos na segunda rodada, usamos o 0. Só repare aqui, na terceira rodada o 0 e o 1, na quarta rodada o 0, 1 e o 2, e na quinta rodada o 0, 1, o 2 e o 3. Então, esse jogo é composto de 5 rodadas. Aqui vamos abrir as nossas 3 perguntas. 1, 2, 3. E vamos usar também o 0. Isso significa que aqui debaixo do 0 também devemos colocar 2 países. Vamos ler as perguntas? Tem cidades com mais de 2.000 anos que ainda são habitadas. A população é mais pobre do que a média mundial. Foi considerado aqui o PIB em 2023. Aqui, as mulheres têm em média menos de 1,60 m de altura. E essa carta 0 aqui especial diz o seguinte: estes países não se encaixam em nenhuma dessas categorias. Então eu tenho que colocar aqui países que não se encaixam em nenhuma das 3 aqui. Vamos começar a nova rodada. Os jogadores estão com as 6 cartas na mão. O jogador começa colocando aqui o Egito.
Tem cidades com mais de 2.000 anos que ainda são habitadas. Jogou? Compra uma cartinha. Desde. Ele vai jogar nessa categoria também, aqui. Etiópia. Compra uma cartinha. Esse jogador acha que a Nova Zelândia não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Então, ele coloca a carta aqui embaixo e pega uma cartinha. Este outro jogador tem a Colômbia e ele acha que se encaixa em qualquer uma dessas duas categorias, as mulheres com menos de 1,60 e população mais pobre do mundo. Mesmo assim, sabendo que se encaixa em duas, ele tem que escolher uma das colunas. Ele escolhe essa aqui e compra uma carta. Esse jogador vai colocar Emirados Árabes aqui, embaixo das mulheres de menos de 1,60 m. Volta para este. E vai colocar sua carta de população mais pobre aqui, Maldivas. Faltam apenas duas cartas aqui para a rodada acabar. Ele acha que aqui as mulheres têm menos de 1,60 m, a Índia. Compra uma carta. Falta colocar aqui um país que não se encaixe em nenhuma dessas três categorias. Esse jogador acredita que todas as cartas que ele tem se encaixam em alguma categoria, mas ele é obrigado a jogar alguma coisa. Então, estrategicamente, ele coloca uma carta aqui em cima e fala que quer debater. Como o debate está aberto, ele fala: coloquei a carta aqui, pois eu acho que ela se encaixa nas categorias, não podemos colocá-la aqui. Esse jogador fala: concordo, deixa aí o debate. Eu tenho uma carta que se encaixa aqui, que é a Croácia. Compra. Este aqui acho que também esqueceu de comprar. 2, 4, 5. Sempre jogar uma carta tem que comprar outra. Conseguiram colocar duas embaixo de cada categoria? É hora de revelar se acertaram ou não. A carta em debate que continuou aqui é descartada. Aqui, tem cidades com mais de 2.000 anos que ainda são habitadas. Vamos ver. Egito e Etiópia, certinho. Aqui, a população é mais pobre do que a média mundial. Colômbia, ok. Maldivas, ok também. Tudo certo até agora. As mulheres têm até 1,60 m de altura. Emirados Árabes, está errado. A outra é Índia. Índia está correta, mas Emirados Árabes estava errado. Então, o jogador pega uma das fichinhas de aviãozinho para anular esse erro e descarta. A última coluna, não se encaixe nenhuma. Opa, eu não devia ter devolvido as 3 perguntas. 1, 2, 3. Eu tenho que olhar antes. Então, aqui estão as 3 respostas. Nova Zelândia. Os países listados aqui estarão sempre em ordem alfabética. Então, aqui não tem Nova Zelândia. Croácia. E aqui também não tem Croácia. Certo e certo. Aí sim, essas cartas vão embora. Como da outra vez, passamos para a terceira fase. Pois, enquanto tivermos aviãozinho aqui, podemos continuar o jogo. Se por acaso tivéssemos perdido todos os aviãozinhos, o jogo se encerra nesta rodada mesmo, perdemos o jogo. Mas vamos continuar então aqui, ó. Um aviãozinho para a terceira rodada, mais um debate e um seguro. E agora novamente, vamos abrir 3 perguntas. E vamos abrir o 0 e o 1. Então, está valendo o 0 e o 1 aqui. O 0 dizia que os países não podiam se encaixar em nenhuma categoria. O 1 diz que ele tem que se encaixar em exatamente uma das categorias. E vamos continuar vendo aqui. E aqui, se fosse 2, tem que se encaixar exatamente 2. E em 3, se encaixar em 3 ou mais. Mas como 3 ou mais, só tenho 3. Aqui na quarta rodada, encaixa a segunda. Estes países se encaixam em 2 ou mais das categorias básicas. Na quinta rodada, entra também a carta 3. Tem que se encaixar em 3 ou mais categorias. E nesta quinta rodada, teremos 4 cartas base. Por isso, podemos colocar 3 ou mais. E por último, vamos falar dessa aqui, ó. Podemos jogar no modo avançado sempre deixando essa carta visível. Essa carta é a da estrelinha. Tem que adicionar uma estrelinha em alguma carta de país se eu achar que ele se encaixa em todas as categorias. Coloco essa estrelinha em cima do país.
Se tiver correto, no final do jogo eu ganho a estrelinha. E no modo avançado, para ganhar, não é terminar as 5 rodadas ainda mantendo o aviãozinho, e sim conseguir conquistar 5 estrelinhas. Toda rodada acontece dessa forma. Devemos colocar 2 cartas embaixo dessas categorias. Quando isso acontecer, revelamos e vemos os erros e os acertos. Acertou? Devolve as cartas. Errou? Perde o aviãozinho. Mas durante a jogada podemos usar os debates e também podemos usar o seguro por cada categoria. Se no fim da rodada ficarmos sem nenhum aviãozinho, perdemos o jogo. Se conseguimos executar as 5 rodadas mantendo os aviãozinhos, ganhamos o jogo. E aí, me conta, curtiu esse jogo? Deixe nos comentários, quero saber a sua opinião. Será que você é bom em geografia? Em viagens? Em perguntas variadas sobre todos os países do mundo? Nos vemos em breve, divirta-se e tchau!